Tira a print. Não tira. Aê, bom dia. Bom dia, galerinha. Sem print, por favor. Já sabe, nome... Tem número já? Nome, número e série lá no chat. Para quem não souber, não tem problema, mas não se esqueça de colocar o nome e a série, tá? Vamos começar a falar em física agora, terminar todos os conceitos que a gente conseguiu adquirir durante esse período de 3 anos, né? E um dos temas que a gente mais falou e vocês não perceberam vai ser falado hoje, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Vocês podem perceber que o meu computador agora não tem mais aquela mensagenzinha lá para mim atualizar o Windows. Eu paguei um absurdo para formatar meu computador. Tá 0 bala agora. Tô compartilhando já, né? Galera, eu vou fazer um pedido para vocês. Tentem entrar com o institucional, porque é muito mais rápido, muito mais fácil, muito melhor. O Soutinho conseguiu entrar com o institucional, ele mesmo não pediu permissão, porque quando a forma for passando os PPTs, vocês sabem disso do ano passado, é muito ruim toda hora ficar saindo da tela e voltando. Então, o legal é vocês usarem o institucional, principalmente porque não vai ter o nome de general, vai estar o nome Nicolas lá bonitinho, tá bom? Então, vamos lá. Escola Inácio Monteiro 3. O tema de hoje, o fechamento, para falar a verdade, a gente vai começar a entender todos os conceitos, a gente vai falar sobre energia. E quando a gente fala de matéria, quando a gente fala de calor, quando a gente fala de movimento, a gente está falando de energia, tá? Por isso que eu falei, quem é, gente? Meu Deus. Quem mandou mensagem para mim? Eu não sei. Então, essas coisas, quando a gente fala de fechamento... O que é? Ah, tá, então, bacana. Quando a gente fala de questão de fechamento de ciclo, a gente não pode esquecer que a gente começou lá no macro, que é o palpável, que foi a questão de, quando a gente fala de força, de movimento, do atrito. E aí, só que aí depois a gente foi para um macro bem maior, que foi o universo, né? E o fechamento do terceiro ano é compreender justamente isso. É compreender que o macro, ele não existe sem o micro. Quando a gente fala de questão de parte, tá vendo que inferno? Toda hora tem que ficar saindo de lá para poder ficar abrindo a porta para os outros aqui. E aí a gente tem que falar sobre energia, porque tudo no mundo é energia. Vibração energética, tá? Então, vocês já sabem, conteúdo, hoje, vocês têm, para você entender o que é um circuito elétrico, vocês têm que entender o que é energia. Então, a habilidade o conteúdo é circuito elétrico, aparelho dispositivo doméstico e suas especificações. Essa é a habilidade que está lá. Só que eu dou uma invertida na questão do conteúdo para poder trabalhar com vocês. E não adianta o aluno que conhece, que sabe o que é, familiarizado, vai entender a linguagem, só que o aluno que nem sabe como que a luz chega na casa dele, e para falar a verdade, a maioria de vocês não sabem, não adianta ficar falando sobre o circuito elétrico, simplesmente chegar a falar filamento. Não vai adiantar. Então, vocês têm que entender o início da coisa. Tem a ver para o conteúdo? Total. Só que o conteúdo é aparelhos dispositivos domésticos, suas especificações elétricas com potência, tensão e de operação. Isso mais para frente a gente vai voltar de novo nesse tema, tá? Qual que é a habilidade? Identificar a presença da eletricidade no dia a dia, tanto em equipamentos elétricos como em outras atividades. Tudo ok até agora? Tudo tranquilo, professor. Não me deixem sozinho, tá? O tema de hoje é energia. Quando a gente fala em energia, a gente pensa só na energia elétrica de casa, né, na tomadinha. Só que, para falar a verdade, a energia na física é tudo aquilo que gera um certo movimento, aonde eu faço as partículas, aonde eu faço o átomo fazer um movimento. Então, quando a gente fala atomicamente, quando faz o salto elétrico, e isso vocês vão ver, eu estou falando de energia também, tá? E tudo começa lá
micro-nano, para falar a verdade, ela é um nano, né? Não é mais nem micro, é nano. E qualquer coisa, mesmo parada, mesmo em abstração, ela gera uma energia. Lógico, uma quantidade de energia e de diferentes tipos de energia. E aí a gente vai ver quando essa pessoa entrar. Tem alguém que quer participar? Professora, Oi, pode falar. a gente pode citar aí no micro os elementos químicos, né? Da química. Sim, quando elas fazem as ligações, quando elas fazem as divisões, eles fazem, quando a gente fala assim, mas eles começaram a reagir, né? Quando faz a reação, ou eles estão fazendo a ligação, ligação atômica, ou eles simplesmente estão se rompendo, né? Se dividindo. Nesse movimento dos elementos, ele gera energia. Né? Então, quando a gente fala da questão energética, a gente tem vários, como é que eu posso dizer, causadores, né? Mas aí a gente vai falar só de alguns, tá? Todos estão vendo a minha telinha? Ah, meu Deus, é hoje que essa campanha... Gente, vocês tentem entrar o máximo na hora, porque senão fica me atrapalhando. Entender na campanha toda hora fica difícil, cara. Porque você sabe que eu me abstraio muito rápido, tá? Bom, então quando a gente fala de energia, a gente fala em vários contextos da física, vários contextos da física. Porque quando a gente começa a compreender a questão nano, a questão igual o Vitão falou, da questão química, das relações químicas que tem, não tem como eu não falar de energia e não tem como eu simplesmente não conseguir trabalhar essa questão na física sem estruturar em algum momento. Então, quando eu falo da força dos ventos, as forças dos ventos, então, é uma energia, tá? É uma energia, porque está trabalhando, está fazendo força, está movimentando. E a gente consegue trazer isso depois para uma fonte energética. Vocês vão ver também hoje. A questão da energia calórica, eu emano energia. Por quê? Porque simplesmente eu como, eu faço a absorção das calorias, e aí, para que eu possa fazer o movimento do meu corpo tem que trabalhar com a energia que tem ali acumulada. Qual que é a diferença? Vamos voltar lá para o ano passado, tá? Quando a gente fala da questão de alimentação, quando a gente fala de lipídios, eu não me lembro tem uma pirâmide, o Marcão me ajudava muito nisso, mas eu sei que quando a gente começa a alimentar, quando você vai para academia, dependendo do que você precisa, né, tem ali uma balança calórica. Por que essa balança calórica? Eu preciso de material, eu preciso de alimentos quando eu faço um exercício de grande, como eu posso dizer, de grande potência. Eu preciso correr, eu preciso fazer algo muito que vai me exigir muito do meu corpo. Eu preciso de alimentos calóricos. O que seria grande aptidão, né? Isso, obrigada. Eu preciso de alimentos calóricos porque ele vai fazer a quebra, vai transformar aquilo em carboidrato, que a gente fala que é o açúcar, vai transformar aquilo em carboidrato. Ele vai fazer a queima molecular no meu corpo e vai me dar energia. Quando eu não uso esse elemento, quando eu falo, eu corto simplesmente o carboidrato da minha vida e eu fico só com proteína. Mas tem algum problema? O que acontece? Você vai fazer de alto rendimento, esse exercício de alto rendimento, porém você não vai ter caloria para você poder ter energia para movimentar essa máquina, né, que você tem. E aí você começa a queimar outros elementos do seu corpo. Então eu parei de comer a gordurinha, já não tô mais, não tem mais nada de gordura no meu corpo. E aí ele vem utilizando outros fatores do seu corpo. Então ele vai começar a proteína, e aí a questão muscular começa a perder massa muscular, porque, pra falar a verdade, a proteína vai estar lá no músculo, então o seu corpo vai começar a sugar isso de você para conseguir sobreviver. Ele vai precisar fazer essa queima, lembra da queima energética, para poder gerar calor, para gerar energia, para que você possa se movimentar. O que acontecia com a galerinha que estava em Auschwitz e nos campos de concentração? A galerinha, eles davam só batata. A batata é riquíssima em caloria. Durante aquela batata servia para eles poderem sobreviver.
não dava energia e muito menos a quantidade suficiente para que ela tivesse o acúmulo. Tanto é que, se vocês pegarem as fotos da Segunda Guerra Mundial em campos de concentração, eles estão extremamente magros ao ponto das pernas deles atrofiarem. Alguns não conseguem andar, porque já perderam líquido, já perderam toda a questão de gordura, a questão de massa óssea também vai embora, porque o corpo ele precisa daquilo, ele precisa para manter essa caixinha aqui funcionando, eu preciso de muita energia. Os neurônios, eles têm lá as ligações energéticas dele, ele precisa dessa energia para fazer com que você consiga raciocinar, você consiga enxergar, consiga ter os sentidos, entendeu? Para se manter vivo e mandar os comandos para os seus órgãos continuarem funcionando. Então, quando a gente se alimenta, a gente tem uma balança calórica lá, uma linha bem tênue, porque eu preciso de energia, ótimo. Mas e se eu comer para mais, o corpo também não é bobo. Ele acredita que se você está comendo para mais, você vai fazer o acúmulo daquela gordura, porque um dia que você precisar de energia, você vai usar. Mas você não vai usar, você vai ficar na frente do computador. Então, quer dizer, ali vai acumular gordura. E nisso, você vai criar energia conforme você vai aumentando o seu tamanho. Não é que vai diminuindo a quantidade de energia. Vai ficando mais difícil para você carregar aquele peso, porque o seu corpo vai exigir mais de você. Mas ele só vai conseguir fazer essa quebra e essa queima de energia num corpo mediano. Ele não vai exigir para mais, entendeu? Ele vai se estagnar ali e aí vai começar outras percas. Então, quer dizer, nem para menos e nem para mais. Alguma dúvida? Dúvida? Não. Não, né? E aí a gente vem dividindo na física, a gente tem a energia cinética, potencial, a química, calórica, a energia do movimento, a gente associa com o trabalho. Por que o trabalho? Porque quando eu faço qualquer movimento, eu crio energia. Quando eu falo da matéria escura, eu falo de energia. Quando eu falo que uma estrela tem muita energia, ele tem uma energia atômica, ele está fazendo lá a fusão atômica dele, tem umas que fazem fusão e a outra faz... esqueci o nome. Estou desatualizada. E aí, dependendo do elemento químico que ele faz essa quebra, ele tem uma quantidade de energia muito grande. E assim vai. A energia em si, na física, a gente trabalha em vários e vários lugares na física. Quando eu falo de energia, eu consigo associar com calor, tá? Porque normalmente quando existe ali um trabalho, onde eu faço um movimento, onde eu faço essas partículas se movimentarem, se acelerarem, eu faço o quê? Vocês sabem que quando eu começo a acelerar as partículas, eu faço o quê em relação à temperatura? Aumenta ou diminui? Liga o microfone. A temperatura aumenta. Aumenta, né? Então, quando eu aumento, quando eu consigo fazer esse movimento, quando eu consigo aumentar minha energia, normalmente tende a gerar calor, tá? Então, a gente também trabalha com a questão de joules, tá? Ou SI. A gente usa essas escalas aqui, de joules ou SI. Porque depende do objeto, tá? O objeto, lembra sempre que na física, eu simplesmente não posso padronizar tudo. Eu preciso de um ponto, que é o meu referencial, aonde eu vou, a partir dali, determinar como que eu vou fazer esse cálculo, como que eu vou determinar essa questão de calor, de frio, da questão do fenômeno que está associado àquele meu ponto de observação. Como que eu posso observar isso, Pro? Na questão energética, vamos pensar na fiação. A gente vai falar muito sobre essa questão, tá? Eu não posso simplesmente pegar um fio qualquer, um fio lá que tem uma bitola muito pequenininha, né? Um fiozinho fininho, igual esse aqui do fone, tá vendo? E tacar numa tomada 220. Vou explicar mais pra frente por quê, tá? Porque, para falar a verdade, aquela movimentação dos elétrons dentro do fio, que está gerando energia elétrica, ela vai fazer essa movimentação para lá e para cá, ele vai sobreaquecer.
Quando ele começa a sobreaquecer e essa energia ela é dissipada para o ambiente, vocês conseguem perceber que a fiação ela muda de cor também. Isso a gente também vai falar, tá? Então, quer dizer, quando eu falo de energia, eu falo em relação ao calor e eu falo também em questão de emanar a luz, ele emitir luz, tá? Todos os objetos depende muito do que eu estou falando e a quantidade de energia empregada naquela situação, tá? Como eu falei, tudo aqui tem a sua quantidade de energia, tudo aqui tem a sua quantidade de movimento, de calor, temperatura e de luz, tá? Quando eu falo de energia, eu também falo da questão força, né? Então, para que eu consiga ter energia, eu tenho que empregar uma certa força. E força está associado a trabalho. Sempre quando vocês virem esse símbolozinho, que eu esqueci o nome dele, eu estou falando de trabalho. Trabalho Joule. Eu falo Joule, mas é Joule, né? Que eu estou associando com calor. Lembra quando a gente falou ano passado, teve até um experimentozinho, que uma mãozinha empurrava como se fosse um objeto de pressão, né? E ele empurrava a tampinha e as partículas ficavam pulando para lá e para cá. Lembra disso daí? E aí, eu até brinquei com vocês, falei sobre a questão que esse experimento ia ser perfeito. Da questão da seringa, quando eu tampo a seringa e começo a apertar a seringa, aquele ar que está acumulado lá dentro da seringa, ele vai aumentar a temperatura dele, porque eu aumento a pressão, eu agito essas partículas lá dentro, então, quer dizer, estou associando com a questão movimento, com a questão de trabalho, porque eu estou fazendo o movimento dele, e a questão de força. Quanto maior a força eu for empregando naquela situação, aumenta a pressão e ele vai aumentar a temperatura dele. Então, a gente trabalhava com esse símbolo aqui, ó. Força Newton, que a gente trabalhou lá no primeiro ano. Lembra? Quando a gente dá um socão na parede, a parede faz o quê? Me devolve na mesma intensidade, na mesma força que eu empreguei na parede. Isso também vai fazer com que toda aquela região ela mude a sua temperatura e a sua energia. Eu empreguei uma energia ali, dou um soquinho. Nesse mesmo momento que eu empreguei essa energia, ela volta para mim. Como? Em força Newton, tá? A questão da distância também, tá? Isso também eu trabalho com a questão de distância, porque não dá para simplesmente eu falar, dei um soquinho aqui, ó. Não senti nada. Aí se eu pegar a distância, eu vou aumentar minha velocidade, vou aumentar a intensidade. Com certeza a energia que eu vou empregar ali na parede vai ser muito maior. E a questão de angulação, tá? Porque dependendo de fazer isso, se eu fizer verticalmente, ele vai ter uma certa resistência do ar, ele vai ter uma energia menor do que quando ele estiver voltando, ou se eu jogar de cima para baixo, tá? Estava vermelho. Oi, pode falar. A força da gravidade seria relacionada a Newton? Sim. Sim. Lembra, toda vez que a gente fala de mecânica, a gente está falando em força Newton, tá? O que a gente muda muitas vezes é que depende muito do que eu estou pedindo. Se eu estou pedindo na questão de quanto tempo, né? Quanto tempo vai demorar para cair um objeto? Mas se eu estou falando assim, qual é a força, a intensidade, mesmo empregando a questão da gravidade, eu vou estar falando que a força gravitacional, quer dizer, ele vai empregar uma força ali, porque eu vou precisar da massa do objeto, a força gravitacional e a distância que eu vou estar jogando ele. Aí vai me dar a quantidade de energia dissipada naquela área onde ele cair em Newton, tá bom? Ou também em joule, se eu quiser colocar em relação a PC. Tá bom, Okay. meu amor? Eu perguntei mesmo para saber a grandeza padronizada assim da gravidade. Depende, é o que eu tô falando, depende muito. Se eu estiver falando de questão de movimento, eu vou estar trabalhando em força Newton, tá? Ok. Eu posso depois transformar isso em joule. Posso transformar também, mas em joule depois a gente conversa. Tá? É uma transformaçãozinha besta. Quando eu trabalhei exercício em um corpo, o corpo sofre um acréscimo e decréscimo de quantidade de energia.
Lembra? Eu empreguei a força na parede, ele recebeu uma quantidade de energia, porém ele fez o quê? Ele me devolveu uma parte. Então ele tem um acréscimo e um decréscimo de energia. Então isso daí, eu consigo fazer essas variações, ela se manifesta em duas energias que a gente vai trabalhar muito agora, que é a cinética e a potencial. Por que a cinética e a potencial? Porque praticamente todas as usinas que a gente, quer dizer, eu vou falar, todas as matrizes energéticas que eu vou falar, elas trabalham justamente com a energia cinética e a potencial, tá? Lembra disso aqui, isso daqui cai muito, galerinha. Energia potencial, eu posso acumular. Então, eu tô lá em cima, eu posso acumular minha energia potencial. A mola, ela tá acumulada uma energia, eu estico ela, ela volta para o mesmo movimento, ela volta para o mesmo formato, desculpa, para o mesmo formato. Quer dizer o quê? Ela conseguiu acumular energia ali. A cinética é quando eu simplesmente eu faço com que um corpo faça o movimento dele livre e ele simplesmente, só o fato dele estar girando, ele está emanando não, mas ele está fazendo energia cinética. Então, quer dizer, o fato dele estar simplesmente só indo para lá e para cá, para lá e para cá, chega um certo momento aqui, aqui ele está descendo, ó, está na cinética. Quando ele chega aqui, eu não acumulei uma certa energia, que foi da cinética, acumulei e ele volta com a potencial. Desceu, ribanceira abaixo, somente a força gravitacional puxou ele para baixo, então eu tenho a cinética. Precisou da cinética para empurrar ele para cima e depois para voltar, potencial. Então, eu tenho que lembrar que a potencial é o acúmulo de energia. Eu preciso acumular uma certa quantidade de energia. E a cinética não, é vida louca, tá? Esse mapinha eu aprendi com o Marcão, tá? Energia potencial. Prestem atenção que tem a molinha aqui. Esse mapinha vai ser perfeito para vocês. É conteúdo do primeiro ano? É conteúdo do primeiro ano, mas vai cair no terceiro ano também, tá? E aí não tem como eu falar de energia, uma das que a gente vai falar mais até metade do primeiro bimestre, se não me engano, acho que é todo o primeiro bimestre vai falar sobre energia elétrica e depois a gente vai falar sobre a questão atômica, né? Então, nesse primeiro bimestre, a gente vai estar falando sobre energia elétrica em si. A gente vai abrir uma polêmica grande aqui, porque vocês têm que entender que professor de física, os físicos, para falar a verdade, tem uma visão de mundo completamente associada com a de biologia, porém, a gente trabalha com a questão valores, tá? Então, eu vou apresentar todos que a gente conhece, fontes de energia, matrizes energéticas elétricas, e aí depois a gente vai discutir sobre duas delas, e eu quero que vocês entendam a visão e desassociem completamente com a visão universal sobre isso, tá? Então, a gente tem aqui a hidrelétrica. A hidrelétrica, nossa, mas é difícil ver uma hidrelétrica. Não é. É o que mais tem no Brasil. Para falar a verdade, uma das principais fontes de energia elétrica que a gente tem aqui é a hidrelétrica, tá? A eólica, solar. Essa daqui é a ondomotriz ou maremotriz. No Brasil, ela não tem nenhuma usina dela, mas tem um observatório, né? Eles montaram lá para observar como que ficaria o processo, se ficaria caro, se não ficaria, mas em outros países já trabalha com a maremotriz, biomassa e geotérmica. Vamos lá. O que seria as fontes... Oi, pode falar. A energia... Volta uma, por favor. Pronto. Como que funciona essa energia maremotriz? Eu vou falar uma por uma, tá? Tem todos os slides aqui, a gente vai falar sobre uma por uma, tá bom? Não fica de cabeça, Desculpa, não. professor. Imagina, não, tá ótimo. A gente consegue... Não sei. Pergunta de uma pra galera, acho que é os aniversários para te responder, tá? Gente, tem uma pergunta lá no chat, e agora não vou poder ficar conversando com vocês, tá? O que seriam essas fontes de energia? A fonte de energia é como que eu vou facilitar o transporte de eletricidade para minha casa.
qual que é o olhar, como que eu posso pensar nessas fontes energéticas para poder abastecer, para poder que uma cidade ela consiga ter isso, essa matéria, esse produto. Eu tenho que ver a questão do baixo custo. E para mim, o governo compensa fazer ali naquele local uma fonte de energia hidrelétrica, maremotriz. Eu preciso ver o custo-benefício, tá? E aí a gente consegue dividir ela em duas: as renováveis e as não renováveis, tá? Existe um tipo de fonte de energia elétrica que seja 100% limpa? Não, não existe. Esquece isso. Se eu quero carregar o meu celularzinho, se eu quero assistir minha TVzinha, eu tenho que esquecer essa questão de que eu vou conseguir gerar energia limpa. Não existe. O que existe são fontes de energia que, de certa forma, agridem menos o ambiente, tá? Dúvidas? Lamúrias? Oh, meu Deus, uma hora que ficou tão legal. Não, professora. Professora, Pode falar enquanto eu atendo a porta eu aqui. num site, né, que tem uma não é energia maremotriz aqui no Brasil, só que foi feita só de teste, uma usina, né? Sim, então essa daí, ela só foi... Nossa, não vou fazer print, não. Vou fazer outro print. É a do PCI, né? Peraí que eu tô tentando fazer um print bonito. Peraí. Faz a pergunta de novo. Eu tinha visto num site que aqui no Brasil tem uma usina que ela foi constituída só para testes, que é a usina do PCI. Sim. Só que ela tá abandonada faz muito Tá tempo. abandonada já faz uma vida. A gente vai falar sobre ela aqui daqui a pouco, tá? Eu vou mandar para vocês o vídeo da galerinha que foi fazer pesquisa lá. Vocês estão vendo que eu tô pintando, né? Para poder esfregar na cara da sociedade e a quantidade de alunos. E aí ela, para falar a verdade, é um elefante branco, né? Mas a gente vai conversar sobre ela. Eu acho que essa aula é muito interessante em relação a isso. Porque a gente... Na questão física, eu não posso pensar somente... sou professora de matemática, física, então vou pensar só no cálculo. Não. Eu tenho que ter essas discussões com vocês em relação ao que é viável para o planeta. O que é viável para a questão da região, né? Então, existem várias. E eu vou continuar falando. Não existe nenhuma 100% limpa, que ela seja 100%, ela não agrida, não faça nenhum, não traga nenhum malefício para o ambiente, tá? E vamos falar do Brasil, mas que a gente mais usa, uma questão de que ela é barata, ela gasta muito na questão da instalação. Mas depois ela praticamente não precisa de mais nada, Ela só precisa da força potencial, a energia cinética das águas. Ela vai ficar girando uma bobina gigante. Lá dentro tem como se fosse um grande dínamo, né? Que é um imã gigantão, mas é um imã que eles constroem, tá? E esse dínamo, ele vai ficar girando. Esse giro vai gerar energia, vai ser captada e vai ser levada em forma pelos fios, né, para várias e várias usinas menores, até chegar na sua casa. Por isso, e a gente vai trabalhar isso mais à frente, por isso que cada região, a energia elétrica ela é tarifada diferente, tá? Quanto mais distante, eu tenho Itaipu, né, que é lá, Paraná? Eu fui, Itaipu. Gente, é um mundaréu de água, um negócio louco mesmo. É muita água. E aí tem um muro gigante, onde passam os carros. Dentro desses muros tem a bobina. Para você visitar, você tem que marcar, dá para você fazer visitação, você tem que marcar com eles deixam você visitar a área aqui, né? Também fui para Sobradinho. Só que Sobradinho, a questão da água estava mais abaixo, então eles só estavam usando algumas usinas. E qual que é o benefício da usina hidrelétrica? Primeiro,
Nós estamos falando do Brasil. Brasil, a quantidade de rios, né? A quantidade de água é muito grande. Também tem a questão do relevo. O Brasil, ele é assim, ele não é plano, né? Não é planaltão, né? A gente fala terra plana. A gente tem essa questão de que a gente tem esses planaltos. Então, dá para você simplesmente cercar essa água, represar essa água, montar uma usina e se utilizar disso. Só que qual é o malefício disso tudo? Bom, conforme a quantidade de energia que eu precisar, eu vou ter que alagar uma região imensa. Então, aí você sabe que ali, naquela região, eu não vou saber precisar para vocês se na época de Itaipu eles fizeram isso, porque eu acho que essa questão ambiental vem mais para cá, né? Veio mais para... É muito nova essa questão ambiental. Mas eles têm que retirar cidades, então as pessoas que às vezes nascem naquela cidadezinha, elas vão perder toda essa questão da histórica, né? Você não vai conseguir voltar lá para visitar, porque vai estar cheio de água e vai ser muito, vai ser metros de profundidade. Então, já vai perder a sua história. É um ponto. Isso dá para você resolver? Dá. Resolvido esse problema. Só que a questão é que algumas regiões têm uma fauna e uma flora que é característico daquilo ali. E quando você faz esse alagadiço, aí você só pega uma parte dos animais. Gente, isso é sério. Eles só pegam uma parte, eles não tiram todos os animais. Eles retiram somente uma parte desses animais, uma parte dessa vegetação, o restante é alagado. Todos os animais que estão ali, que ficaram, que não conseguiram ser resgatados, todos morrem. Uma parte consegue fugir, mas a grande maioria morre. E estamos falando de animais grandes, que a gente consegue observar, macacos, e assim vai. Veados, né? Mas a questão de inseto, a questão da flora, das vegetações, que nunca mais vai ter, porque vai perder algumas. Então, é muito complexo isso daí. Quando eu faço esse alagadiço, eu simplesmente modifico toda uma região. Ela é limpa? Pode responder, gente. Na concepção de vocês, esse tipo de energia, fonte energética é limpa? Não. Não. E é muito lindo, é muito maravilhoso, é necessário, mas, porém, é uma coisa que a gente nunca para pensar. A hidráulica, tá? Eu estou pagando a água, estou pagando aqui a conta de luz com energia hidráulica. Qual é o mal disso? É muito grande. Porque a gente só consegue enxergar uma parte. A outra, a gente não consegue enxergar, né? Então, a hidrelétrica, a primeira hidrelétrica aqui no Brasil, eu tinha colocado aqui. Foi a primeira hidrelétrica no mundo, foi construída no final do século XIX, juntando água das cataratas do Niágara. Tá? Então, lá na América do Norte, eles construíram a primeira. Acho que é bem pequenininha, essa daqui, ó. Essa primeira. Vocês conseguiram ver aqui? Meu mousezinho tá passando em cima. Peraí, deixa eu achar aqui um negocinho. Acho que tem um negocinho aqui. Apontador laser. Aqui, ó. Essa daqui é das cataratas, tá? Essa daqui é do Brasil. Cadê a data dela? Não coloquei. Aqui em Diamantina eu não coloquei a data, gente. Desculpa. Eu não vou lembrar. Não vou me recordar. Essa daqui foi a primeira do mundo, essa daqui foi a primeira do Brasil, foi feita para uma região bem pequena, foi em Minas Gerais, Diamantina, eu li a história, era só para aquela regiãozinha ali, depois ela foi desativada, mas ela continua lá para visitação, com outros fontes. E a maior do mundo, que se não me engano é a 7 cabeças, 3 gargantas na China. Essas 3 gargantas, ela é a maior mundialmente e a quantidade de água que está represada lá fez com que a Terra diminuísse a velocidade do giro. Porque, gente, para falar a verdade, a Terra está girando e ela continua esse giro, a gente já falou sobre isso, tá? 1920. Obrigada, viu, meninos? E essa questão do giro, vocês sabem que tem influência da questão do mar, do oceano, das águas, do peso, né? Aquela bolinha, ela tem que ter um peso. Quando você coloca alguma coisa que vai fazer um contraponto, vai desequilibrar essa velocidade. Então, ela acabou diminuindo, pouca coisa, tá? Esse giro, por causa dessas 3 gargantas. A quantidade de água é absurda, no local que não tinha nada, tá? Então, se a gente parar para pensar, a Terra está girando bonitinho lá e, de repente, colocou
pontinhos lá, uma massinha a mais, acabou fazendo com que... que não tá aparecendo. Tá fazendo com que a Terra acabasse girando um pouquinho mais devagar, deu uma desacelerada. Olha que absurdo, né? Gás natural. Aí a gente fala dos nossos amiguinhos aqui do lado, tá? Os países. Aí vem a questão de discussão histórica, geopolítica, que eu acho que eles poderiam levantar com o próximo professor que vir. Da questão do gás natural. Aqui no Brasil só tem essa daqui, que eu lembro que, se eu não me engano, é no Paraná, ou no Pará, é alguma coisa com P. E ela... Como que funciona isso? Eles captam gás natural, eles vão lá, perfuram, pegam esse gás, vão aquecer, é uma máquina térmica. Como que máquina térmica funciona, galerinha? Não dei aula no ano passado. Ela transforma em energia elétrica em... A máquina térmica, ela pega as partículas do ar, né, quente, e transforma em isso. Sim. Eu vou aquecer a água. Essa água vai criar um vapor, uma panela de pressão. Lá no finalzinho dela vai ter de novo uma turbina. Esse ar vai passar numa temperatura extremamente quente, vai passar, vai girar e vai transformar isso num dínamo, que vai transformar isso em energia elétrica. Qual que é o porém? O porém é que eu vou pegar esse gás, se eu não tiver um catalisador que vai absorver uma parte do gás carbônico, o restante vai ser tudo jogado para a atmosfera. Nós já temos uma quantidade de gás carbônico na atmosfera muito grande. Então, quando eu coloco mais gás carbônico na atmosfera, eu vou fazendo um acúmulo disso. O gás carbônico é nosso, ele está aqui, só que qual que é o diferencial? Por que eu vou colocar no horizontal? Quando eu falo da questão do gás carbônico terra, lembra que a gente fez isso, o ciclo do carbono? Ele está aqui, ele deveria voltar para a atmosfera numa velocidade bem menor do que a gente está fazendo. Então, quando eu faço o acúmulo de material, ele não consegue fazer a quebra dele e voltar como outro elemento, então ele vai acumulando. Por isso que o céu de São Paulo, ele era marrom, acho que deu até uma aliviada depois da pandemia, porque ele era extremamente marrom, porque tinha esse acúmulo. Pensa todo mundo de São Paulo, praticamente toda a população de São Paulo andando de carro, de ônibus. Aí tem essas máquinas térmicas aí grandonas, que, para falar a verdade, quem usa muito termoelétricas são as empresas, as indústrias, tá? Compensa mais para eles do que simplesmente comprarem a energia da hidrelétrica, que é a energia que a gente usa. Isso é muito caro, eles precisam de uma bitola de fio maior, normalmente as empresas deles é muito longe, precisa de estar trabalhando 24 horas por dia. Então, a mais fácil para eles seria a termoelétrica. De gás natural, não necessariamente. A de gás natural, ela faz a distribuição para a comunidade. Ela atinge até 42% de eficácia, né? Então, quer dizer, não é tão 100% assim. No Brasil, acho que só tem uma e as indústrias que têm a delas. Mas não de gás natural. De gás natural, acho que só tem uma. Mas ela não compensa tanto, ela acaba sendo cara também. Quem é? Então, não compensa tanto. A petróleo. O petróleo também vai trabalhar essa questão da questão de termoelétrica também. Só que o petróleo, não dá para simplesmente chegar lá e furar. Eu vou ter que transportar, eu vou ter que simplesmente comprar da Petrobras esse petróleo. Ele vai abastecer a minha termoelétrica, ele vai aquecer, vai queimar esse material. Lógico que não é o petróleo em si, ele vai simplesmente fazer essa divisão, vai separar o que vai usar, o que não vai usar em relação ao diesel, vai aquecer essa fornalha, vai aquecer a água, vai montar o vapor vai girar a turbina vai fazer aquela questão do giro de um dínamo, vai gerar energia elétrica e vai ser fornecida.
É uma energia barata? Não, ela é extremamente cara, porque, pela verdade, o petróleo ela é cara aqui no Brasil. Então, ela não tem uma termoelétrica à base de petróleo. Aqui no Brasil, nem as empresas gostam tanto. Qual que é o malefício disso? Para você fazer a queima do óleo, para você conseguir retirar as partículas maiores, o catalisador ele tem que ser perfeito. E não tem um catalisador perfeito. Resumindo, eu acabo lançando gás carbônico e outras partículas pesadas no ar. Pode falar. É a torre de destilação, né? Que ela separa. Eu tinha estudado isso nas férias. Sim. Que ele aquece em 400 graus, se eu não me engano. Aí a torre de água. destilação separa pelo elemento, tipo gás Sim, refinado. sim. Ele acaba dividindo ali as partículas. Praticamente todos os elementos que a gente vai fazer a separação, Vitão, a gente aquece ele, tá? Quando a gente falar da questão de como que é feito urânio, tudo, a gente faz essa questão, a gente aquece, separa partículas que eu quero, partículas que eu não quero, agito ali, eu consigo separar, fazer a separação. E o petróleo é a mesma coisa, eu faço a questão da destilação, uma parte vira um componente, outra parte vira outro, grosso a gente consegue fazer outra coisa, mas em relação à usina hidrelétrica, a petróleo, ela é muito cara, principalmente no Brasil. Não compensa. Não, mas assim, normalmente quando os caras vai tirar o gás, por exemplo, eles não têm uma usina só de gás, né? Porque não vale mais a pena. Eles Não. têm a de petróleo. Aí a de Não. petróleo eles tiram o petróleo, gás, gasolina. Então, não compensa. E, para falar a verdade, é aquela questão. A questão ambiental é muito pesada também, porque tem uma certa, acho que tem uma certa parte ali do petróleo que ele é descartado, que ele não tem uma função comercial. E aí, para você fazer esse descarte é muito complicado, né? Então, tipo, quando você vai fazer essa separação aqui no Brasil, tem que ser um lugar específico. Petrobras, que acho que nem a Petrobras faz essa. Mas ele tem que ser específico, para que você consiga ter a questão de custo-benefício. Eu não vou comprar um material caro, vou usar um maquinário caro para fazer uma coisa que depois vai me retornar o mesmo valor, tá? Agora vamos para a mais polêmica de todos. Isso aqui é Angra 2, o Angra 1, acho que é Angra 1 e Angra 2, tá? Energia nuclear. Como que funciona isso, Pro? Do mesmo jeito que as termas, tá? Só que qual é o diferencial? Eu não vou usar um material, eu não vou estar sempre tirando gás, eu não vou fazer um buraco lá e todo dia eu vou estar pegando gás do ambiente e fazendo a queima. Eu não vou ficar toda hora pegando gasolina, né? Preciso do petróleo, gasolina não, do petróleo para poder fazer a queima. A nuclear, ela tem uma vida útil de mais ou menos, ali, o pico dela, né, que a gente fala que é a vida útil do urânio. Entre 25 e 50 anos. Depois ele começa o decaimento nuclear. Entre 25, tá? Durante 25 anos, os filetinhos, que é um filete, o que eles fazem? Eles fazem umas pastilhas de urânio. Coloca dentro de um filete, eu não me lembro o nome do material, mas é um material que vai vedar esses filetes. Vai fazer como se fosse uma pilha mais ou menos desse tamanho, tá? Dentro aqui, ó. Dá para vocês verem aqui? Dentro de uma piscina enorme, enorme, enorme mesmo, eles vão ter lá vários filetes. Todos um perto do outro. Não pode ser muito próximo, mas um próximo do outro. Vão encher essa piscina de água, esse lugar cheio de água. Essa energia nuclear, ela não precisa de nada. Uma vez enriquecida, ela vai sempre ficar emitindo energia nuclear. Vai fazer essa quebra atômica, vai ficar acelerando os átomos. Então, ele vai irradiar luz e vai irradiar calor, irradiar energia. Ele vai aquecer aquela caldeira cheia de água, a piscina que eu falei, a caldeira de água, vai criar o vapor, vai girar a turbina que vai
formar energia. Qual que é o diferencial da energia nuclear mundialmente? Mundialmente, ela é um sistema fechado, tá? Então, aqui, ó, tá aqui a caldeira, tá aqui bonitinho os filetinhos composto nuclear, pode ser cobalto, pode ser urânio, normalmente é urânio. Essa água vai aquecer, vai o pressurizador, vai criar pressão, vai fazer com que uma parte vai virar água, outra parte vai virar a água, vai ser, né, vai fazer aquela destilação. E aí ela vai ter que, essa água ela tem que descer por aqui, vai ser resfriada, vai passar por um processo de resfriamento, tá? É bem aqui, ó, desculpa, o vapor. Vai passar depois por um processo de resfriamento. É o condensador, né? Isso. E vai voltar de novo para cá. É um circuito fechado. Qual que é o porém? Uma parte desse vapor, né, essa água, para falar a verdade, ela não pode diminuir. Ela não pode... Esses filetes eles não podem ficar expostos, que foi o que aconteceu lá na Rússia. Como é o nome, gente, daquela? Chernobyl. O problema de Chernobyl foi justamente eles não sabiam lidar com essa questão do sobreaquecimento nuclear, né? Então, tudo tem que ser muito, muito, muito preciso. Fukushima foi uma outra questão. Explosão nuclear que aconteceu por erro humano, uma questão que ainda estavam conhecendo, foi Chernobyl. Qual o problema do urânio? O urânio, quando ele explodiu, emitiu uma energia muito grande, uma radiação muito grande, virou vapor, aquele urânio ele saiu do ambiente que era controlado e acabou contaminando um perímetro muito grande, que foi toda a cidade de Chernobyl, né? E mundialmente, tá? Aqui no Brasil, se eu não me engano, na época da explosão, não sei qual é, Geiger. Não esqueci o nome, gente. Eu vi um lá, quando eu e o Jorge, onde a gente foi na Simpen, a gente viu. Ele simplesmente apontou, ele começou a apitar, né? Não esqueci o nome. Porque veio junto com o ar, veio junto com os ventos, né? Então ele sinalizou que tinha radiação no ambiente, né? no ar. Então, o problema foi que toda essa radiação, toda aquela população que estava próxima, as que conseguiram se salvar por causa da questão da explosão, mas que estiveram em contato, elas absorveram. E aí, lá dentro, fez um processo de quebra de celular. E essa quebra celular começa... É uma reação em cadeia, tá? Quando a gente fala da questão nuclear, a gente fala de uma reação em cadeia atômica. Então, ela vai fazendo a quebra e ela não tem limite. Ela não tem limite. Até ela chega no nível máximo dela de divisão, e aí ela começa a tender a cair a energia dela. Mas enquanto ela tiver força, ela vai fazendo essa quebra. Então, a partir dali, as pessoas começaram a mudar a questão do DNA dela, a questão celular dela, e criaram várias doenças, desde as degenerativas até o câncer, que é essa divisão celular regulada, né? Só que de todas as fontes energéticas que existem, a que menos tem essa questão fator ambiente degrada, que é uma questão, não é limpa, nunca foi, não vai ser, mas a melhor é a nuclear. Eu sei que vai estar muito aí com o olho desse tamanho, falando, você é louca, e se tiver de novo uma explosão? Hoje as tecnologias, a gente consegue lidar com a questão de energia nuclear muito melhor do que há anos atrás. Então, se vocês não sabem, Cassini, que é aquele, eu sempre falei muito para vocês em relação ao Cassini, que é aquele telescópio que foi lá para Saturno, passou por Júpiter, Saturno, fez fotos maravilhosas. Cassini, ela não podia ser placa solar, e isso eu falei em aula. Só podia ser energia nuclear. Então, quando eles colocaram Cassini dentro do foguete, pensa, tinha lá uma quantidade imensa de combustível, com uma pontinha lá em cima, com matéria nuclear, ai, como é o nome? Esqueci, gente, quando eu começo a falar muito, eu esqueci, mas tinha lá uma pequena bomba nuclear, né? Então, se explodisse, tinha lascado tudo. Mas
Foi, e ela fez a função dela muito bem durante 15 ou 13 anos. Então, essa energia nuclear, ela é a energia que a gente vê em tudo que é lugar. A gente ainda vai falar muito sobre energia nuclear. Eu aconselho, quem sou eu para aconselhar alguma coisa? Mas que ela é uma das melhores, ela é uma das melhores. Angra 1 e 2, ela abastece toda aquela região. E qual que é o diferencial? O diferencial é que ela não joga nenhum tipo de gás carbônico no ambiente. Você só faz a troca do filete a cada 25 anos, quando ela começa a fazer o decaimento. A questão é aonde eu vou descartar esse material, que isso daí é um outro problema, que gera um problema mais, sabe, absurdo, mas porém não vai ser sempre, né? Então, assim, ela é que degrada menos, tá? Mas tem a questão da extração do urânio e tudo, e é bem complicado. De biomassa. Enriquecimento também, né? Oi? Para ele ter se colocado nessas usinas, ele tem que ser enriquecido, né? Antes. Tem que ser enriquecido, tá? Depois a gente vai falar sobre também isso. Não tá abandonada não, ela funciona, viu? É que tem a Angra 3 que eles não terminaram, mas a Angra 1 e a Angra 2 ela funciona. Que eu vi aqui no chat alguém falar que tem uma usina nuclear abandonada. Ela não está abandonada, ela não está terminada. Que é a Angra 3. Porque veio essa questão ambiental. A galerinha não gostou muito dessa ideia de montar uma usina nuclear no quintal de casa, né? Então eles vieram boicotando, mas tem a 1 e a 2. Ela está funcionando, está todo vapor. Funcionando lá, ela gera energia para uma região. Então, e aí se você desligar, vai ficar igual a Fukushima lá, porque a Fukushima, qual foi o problema? Como teve o tsunami, como teve terremoto, rompeu toda essa parte aqui, rompeu. E a água do mar, ela acabou invadindo essa região, tá? Então, toda essa parte aqui tem água contaminada. Eles, lógico, você sabe que o Japão, os caras são muito rápidos. Eles conseguiram vedar tudo, eles conseguiram... Mas eles estão com uma bomba atômica aqui parada, cheia de água do mar, né? E, para falar a verdade, o grande problema dessa água do mar é que ela não ela é ionizada e a água não pode ser ionizada. Ela é infeliz! E ela não pode ser ionizada. Se ela tiver íons, ela vai fazer com que toda essa bobina aqui aqueça e sobreaqueça. Então, aqui está controlado. Até cair um pouquinho de água aqui, uma água salgada. Aí não tem como resolver mais nada, tá? A biomassa. Quem usa da questão da biomassa? A biomassa pode ser casca de cana, o bagaço da cana, quando você retira o álcool. Eu posso usar da biomassa também casca de laranja. As empresas de suco de laranja, ao invés de jogar fora, que eles transformavam em ração, estão usando agora a casca da laranja para a sua própria empresa. Normalmente, as empresas que fazem coleta de materiais que são orgânicos, que dá para fazer a secagem e transformar isso em biomassa, eles estão reutilizando para eles. Eles não estão jogando mais fora, não estão mais descartando. Por quê? Geram energia para a minha empresa, eu não preciso ficar pagando o governo essa questão. Lógico, eu tenho que pagar uma parte lá da questão de você poder usar essa usina, mas você não vai ficar pagando energia elétrica, porque a energia elétrica da hidrelétrica ela é muito cara. Então, eles usam ali para o consumo deles, pagam muito abaixo, e eles fazem o quê? Já fazem o suco, vai lá, pega o bagaço, só faz a secagem, usa como material para biomassa, e aí vem a questão de novo. Aqueceu a água, virou vapor, gerou uma turbininha, gerou energia elétrica, mas eu tenho o grande porém. O que eu vou fazer com esse material depois? Porque por mais que eu faça a queima, ainda sobra uma parte que não vai ser queimado, né? Que é o elemento lá. Ele vai virar como se fosse fuligem. Vamos falar fuligem, tá? Uma parte vai virar gás carbônico, que vai para o ar. O catalisador não consegue filtrar 100%, então vai ser emanado. E tem a questão também do material que não faz mais a queima. E ele não pode ficar naquele negócio. Então... ela é 100%? Também não é 100% e nunca vai ser 100%, tá? A biomassa também. Eólica. Mas a eólica é bacana, lá no Nordeste, é aquelas turbinas lindas, 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 vai longe, né?
Vai longe essa questão de turbinas eólicas, coisa mais linda. Qual que é o porém? Ela seria o carro-chefe. A melhor coisa que existe na face da Terra. Porém, quando eu falo dessa turbina aqui, para quem já viu, alguém já viu a turbina eólica? Vocês já viram de perto? Ninguém. Não, gente, sério? Ninguém foi pro Nordeste, não? O Nordeste tem muito. É linda, é gigante. Então, eles colocam normalmente em planícies ou em locais altos, né? Em montanhas, assim, onde o vento vem, ele bate com mais facilidade. Oi, pode falar. Quando eu tava vindo para São Paulo, eu vi algumas também. Tem muitas agora, viu, Rian? Muitas mesmo. E aí, o que acontece? Aquela região onde eles instalam aquela turbina eólica, os pássaros, eles não conseguem atravessar aquela região, porque o vento acaba jogando ele para lá, jogando ele para cá, jogando ele para lá. Eles perdem a questão de orientação. Então, vamos falar? Fauna. Então, eles acabam trazendo uma degradação na questão fauna muito grande. Então, os pássaros que poderiam estar passando por aquela região, eles já não vão conseguir passar. Porque eles vão ser, sim, empurrados para lá, empurrados para cá, eles não vão conseguir passar ali. Outro problema, e eles estão começando a perceber agora, é que essas turbinas eólicas, elas estão mudando o relevo da região. Ela não está girando? Ela está girando, ela está fazendo o quê? Ela está empurrando o ar, né? Ela empurrando o ar, ela está empurrando o ar para outra região. Então, ela está começando a modificar aquela área que ela está instalada. Então, aonde era uma planície, ela vai começar a mudar aonde ela estava para outra região. E foi isso que eu tenho um clube. E aí, a questão também, vocês sabem muito bem que quando a gente fala da questão de vegetação, muito dos esses porozinhos, mas vamos falar de sementinha, aquela sementinha que boa, né? Elas vão fazer a questão de mudar de região, então, quer dizer, ela vai ficar para uma região, ela vai ter que instalar lá, vamos falar em sementinha, vai estar voando bonitinha, tudo. Ela vai chegar num certo lugar onde vai ter a turbina eólica, que deveria estar, ela conseguiria ali ficar, depois virar um matinho qualquer, ela não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque vai ser empurrada para outra região, aonde provavelmente ela não vai conseguir sobreviver. Então, quer dizer, algumas vegetações elas não vão parar de existir justamente por causa disso. Porque ela não vai conseguir se fixar onde ela deveria se fixar, porque ela vai fazer o voo lá bonitinho, vai se fixar onde ela deveria, e em compensação ela vai para uma área que talvez, ou ela vai degradar, ou ela não vai conseguir desenvolver. Tá? Então, a eólica é bacana para a região do Nordeste, onde não praticamente tem só uma usina, que é de Sobradinho, mas ela não consegue trazer energia, ela não consegue abastecer todo o Nordeste. É importante? É importante, porém, ele só vai perceber a degradação disso com o tempo, tá? Então, ela vai mudar muito aquela região, essa questão geográfica, biológica. Então, ela é 100% limpa? Não. Solar. Essa sim, essa é bacana. Não é também. Por mais que vocês falem, mas é só a luz solar, ela vai fazer a captação dos fótons, vai fazer a divisão, porque é assim que ela funciona, e mais para frente eu trago para vocês passo a passo. Ela vai receber uma quantidade de fótons, vai fazer uma quebra química, vai transformar isso em energia elétrica, que vai para sua casa e vai te abastecer durante o dia. À noite você vai usar a do sistema de distribuição de energia elétrica. Mas já quebra um galho, né? Só que assim, vamos supor que, igual eu estava comentando aqui na escola, todo mundo quer. Eu tenho lá energia gratuita, tem energia solar, tenho ar-condicionado, tenho um monte de coisa. Então, eu não vou colocar só uma placa, eu vou colocar mais de uma. Não é uma placa pequenininha, eu vou colocar mais de uma placa grande. Aí, meu vizinho, se ele pode, também posso. Também vai colocar. Aí o outro vai colocar, o outro vai colocar, o outro vai colocar. O que acontece? Vocês podem perceber aqui, ó, uma parte dessa luz é absorvida.
A outra parte é o quê? Refletida? Refletida. Então, essa luz, essas fotos, essa luz que foi refletida, porque ele vai captar só uma parte, outra parte ele vai, né, vai ser refletida de volta. Essa região onde tem muitas placas solares, ela vai acabar aquecendo, sobreaquecendo, né? Então, não é... Se você tem usinas imensas, acho que na China, se eu não me engano, na China tem uma região que tem um local muito grande dessas usinas solares. São várias placas. Ali naquela região, a temperatura aumentou 1 grau. Então, é muito complicado você falar em usar energia solar para todos. Porque se você colocar muitas placas solares em vários locais, não, uma próxima à outra, né? Então, quer dizer, meu vizinho, eu, não sei quem, não sei quem, não sei quem, eu vou acabar aquecendo aquela região, porque eu estou colocando praticamente espelhos. Oi? As placas não têm suas decadências também? As placas não começam a gastar devido aos anos? Sim, ela tem que ela tem que estar impecável na questão de limpeza, ela tem que estar limpinha para poder absorver mais. E ela se degrada assim, viu? Ela se degrada, o material dela vai perdendo a capacidade de divisão, porque ela faz uma quebra química. Então você tem que trocar. Não vou precisar com vocês agora de quanto em quanto tempo, mas tem que ser trocado, tá? Mas acho que demora um tempão, viu? Para poder trocar. Mas o caro mesmo não é a placa em si. O caro é isso aqui, ó. É o inversor, o medidor, todo o sistema dele é caríssimo, tá? Então, assim, ela não é limpa, ela é viável, bacana. Para mim, para a Edileuza aqui, que eu não vou pagar a luz durante o dia, para mim é muito, compensa bastante. Socialmente, ela é viável? Se todo mundo tiver placa solar, não é viável. A menos que eu tenha um local específico para isso. Que não tenha população próxima, um perímetro de populacional um pouco distante. Ali naquela região, sim, é preciso. Aí eu posso colocar lá e depois fazer a divisão da usina, tá? Ô, professora, então, Oi. tipo, ela cairia bem em área rural, né? Porque Sim. seria uma área de fazenda e mesmo se todas as fazendas vizinhas tivessem, não ia dar um impacto grande. Sim, mesmo se eu tenho uma questão de distância, né? Aquele perímetro onde vai estar a placa, vai estar aquecido, mas só aquela galerinha vai sentir um pouco se chegar próximo. Mas se eu começar a encher a região, aí já fica mais difícil, tá? Vai começar a sobreaquecer aquela região, tá bom? Eu pulei aqui, mas depois para vocês darem uma olhada como que funciona, tá? Porque senão vai estender muito, já é meio de 6. A marítima, que é a maremotriz. Essa daqui é a usina que o bonitão do Vitão tava falando, tá? Ela é só para experimento. Ela foi ligada lá, a galerinha fez a questão da experimentação, só que ela é extremamente cara. A questão do mar também, o material que eles usaram não foi um material tão bom assim, porque ele começou a fazer o desgaste natural, tal, né? E aí, e fora que dependendo do período, porque ele vai fazendo isso aqui, ó, ele vai subindo e descendo. E aí tem um pistão. Esse pistão que vai criar pressão, que vai girar uma turbina, que vai transformar em energia elétrica. Só que a questão é, e quando a maré estava muito agitada, o mar estava muito agitado, ele ficava fazendo isso aqui, ó, muito rápido. Então, ele fazia girar muito mais rápido essa questão da turbina. Então, não tem como você ter controle. É muito cara. Ela faz um mal absurdo para a fauna e flora daquela região marítima. Um mal absurdo. As tartarugas não vão mais conseguir botar o ovinho lá, porque se move toda a estrutura para colocar essa usina lá. Fora que, como ela vai balançando, ela cria o quê? Vibrações dentro da água. Os animais, eles seguiam por ondas sonoras. Então, ele acabava perdendo a noção de espaço, a noção de orientação, justamente, tchau, já tá bom, pode ir, infeliz. Então, assim, ele acaba perdendo essa questão de orientação por causa justamente que está modificando ali aquela região.
Então, pensa, vamos pensar em baleias, em golfinhos, em peixes, tartaruga, ela perde a orientação, acabam morrendo. Essa região, a vida marinha, a flora, ela também vai perder, não vai ter a flora dela lá, que é as plantinhas, que esqueci o nome, justamente porque esse material vai acabar corroendo e vai também contaminando aquela região, fora também a questão do sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, acaba matando algumas vegetações, alguns corais, que vai acabar não nascendo naquela região. Então, a maremotriz não é viável, é caríssima, a manutenção é muito cara, você depende muito de um elemento, não tem como você ter precisão igual a hidrelétrica, que você tem lá uma quantidade de água, você abre e fecha conforme a sua necessidade. Da maré, não. Da maré, você depende justamente da questão natureza, então é muito complicado. É viável? Não. É renovável? Só porque você não retira um material, ela é considerada renovável, porém ela não é uma energia tão limpa assim, porque eu vou degradar demais, tá? E aí eu coloquei aqui o bonitinho Thomas Edison e coloquei Tesla, tá? Duas frases muito bonitinhas. Deixe que o futuro diga a verdade e avalie cada um de acordo com seu trabalho e realizações. O presente pertence a eles, mas o futuro pelo qual eu sempre trabalhei pertence a mim. Levem para a vida de vocês, tá? Thomas Edison, nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo é vencer, é tentar mais de uma vez. Você sabe que Thomas Edison, ele, por mais que existe lá as questões que a gente vai vir discutir mais para frente, ele foi um cara que lutou muito, muito, muito por uma ideia dele, tá? E ele lutou e até ele conseguiu vencer, mas ele não desistiu de nada. Então, ele sempre, toda vez que ele caía, ele se levantava e tentava de novo. Tá? E isso daí eu quero que vocês levem para a vida de vocês. E tchau. Dúvidas, lamúrias? Faltou luxúria Oi? do Diogo. Faltou luxúria do Diogo. Vamos lá, considerações finais, tá, galerinha? Atividade referente a essa aula a partir do dia 15/2. Todo o cronograma das aulas, tanto presencial quanto online, está lá no grupo de vocês, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Então, Não. Tranquilo. vai, tá? Para quem precisar sair, pode sair, vai almoçar. Doutora, pode repetir as atividades que eu não vi? O quê? Não, a As atividade atividades. referente a essa aula vai ser a partir do dia 15, que eu vou mandar o formulário, tá? Tá bom. Esse PPT, soltinho, eu já mando.